Olá a todos e a todas. Terão reparado que o nosso itinerário nestas conversas sobre pensadores teve um pequeno volte-face vadio também, porque, de acordo com o que estava estipulado, hoje seria Jean-Luc Nancy, apresentado pelo Jorge Leandro Rosa. O que se passou foi que, por questões de agenda, trocamos e invertemos um pouco a ordem. Sendo assim, cabe-me apresentar o José Soeiro, que é sociólogo, que se dedica mais veementemente à sociologia do trabalho, acho eu, não é? Apesar de fazer ter feito um percurso pelo teatro do oprimido, tendo uma bela tese de mestrado sobre o teatro do oprimido, é qualquer portuense não precisa que lhe apresentem, provavelmente, o José Soeiro. É uma pessoa que tem uma dimensão cívica e pública muito grande, muito atenta, muito vigilante, e permitam que vos diga, também um dos mais vigilantes e acutilantes e inteligentes ativistas em Portugal. Neste momento é também deputado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, e hoje vem-nos falar de arte e negri, biopolítica e como era o título do texto? Trabalho material e biopolítica da multidão. Muito bem, trabalho material, biopolítica da multidão. Portanto, enfim, enjoy, como eu de certeza enjoyarei. Então, primeiro, agradecer o convite do Gato Vadio e pedir-vos desculpa, porque já era certo que o dia, enfim, já tínhamos feito aqui uma alteração no dia, eu não sabia que ia atrasar-me tanto nas horas. Também, quando isto foi combinado, não sabia que ia estar temporariamente em Lisboa e, portanto, vim hoje de Lisboa e tudo isto complicou um bocadinho. Queria pedir-vos sinceramente desculpa pelo tempo que vos fiz esperar. Queria também fazer um pedido prévio de desculpa por ser sociólogo e não filósofo, porque os sociólogos são muito mais chatos que os filósofos, menos interessantes e, sobretudo, eu tenho algum medo de estar perante gente que conhece, enfim, que tem muitas bases da filosofia, que eu não tenho, a falar de um autor que, enfim, que é um filósofo, aliás, dois autores, mas em particular do Negri, que espero eu, muitas pessoas aqui na sala possam complementar aquilo que eu vou dizer e acrescentar e contrariar, certamente, também com algumas referências filosóficas. O termo, porque é que eu escolhi este tema? Primeiro, porque o Michael Hart e o Tony Negri são dois dos pensadores que têm tido mais influência nos movimentos sociolaborais dos precários, que é um dos temas do meu interesse, o último é o tema da minha tese de doutoramento. Eu puxo Hart e Negri porque o Tony Negri tem produção filosófica desde os anos 60, o Michael Hart é bastante mais novo, um é italiano, outro a viver em Paris, outro mora nos Estados Unidos. Em todo caso, as últimas obras, sobretudo a partir do Império, que foi uma obra de 2000 e depois de Multidão, 2003, e outras que eles fizeram posteriormente, foram obras em conjunto. E foi a partir do Império que o Tony Negri e o Michael Hart se tornaram realmente muito conhecidos nos circuitos ativistas, sobretudo no movimento Alter Global, no movimento, enfim, dos fóruns sociais, das contracimeiras a partir de 99, 2000, e depois também com alguma influência, ou com bastante influência, nas correntes autonomistas que vêm, digamos, da tradição operaísta do próprio, ou obreísta, mas aqui em Portugal o termo tem outra conotação, portanto eu direi operaísta, para caracterizar a corrente dentro do pensamento filosófico marxista de que vem o Tony Negri. Mas, dizia eu, essas correntes também tiveram uma influência grande no pensamento sobre as transformações em curso no mundo do trabalho e também sobre as subjetividades políticas que dele emergem, nomeadamente em torno da ideia do precariado e de como é que isso se articula com a multidão e enfim, toda essa dinâmica. Portanto, eu vou falar do Hart e do Negri, mas não vou falar de todo o pensamento, obviamente, do Negri, que é muito mais vasto do que o enfoque que eu lhe vou dar. Portanto, eu vou falar do pensamento do Negri e do Hart a partir das questões do trabalho. Primeiro porque creio que o trabalho, a produção, continua a ser um tema central para pensarmos o mundo.
porque acho que é um ponto de vista interessante que permite explicitar algumas das abordagens teóricas do Negri e do Hardt e também alguns dos alcances estratégicos em termos políticos também das suas perspectivas, e porque acho que as reflexões que eles trazem em torno do trabalho, e eu não subscrevo todas, e também uma pessoa não precisa subscrever tudo o que um autor diz para ter interesse por esse autor ou por esses autores, mas acho que são reflexões que são importantes para nós percebermos as transformações em curso no mundo atual. Vou falar de trabalho imaterial porque é a expressão que eles usam para caracterizar a forma hegemónica do trabalho hoje em dia. Eles precisam de hegemonia em termos de tendência e não necessariamente em termos quantitativos. Vou falar de biopolítica da multidão porque a reflexão sobre o trabalho é acompanhada, desde Marx, não é? Por uma reflexão sobre quais são os sujeitos coletivos que emergem a partir da produção e quais são os sujeitos de emancipação política que emergem a partir das identidades da produção, ou seja, quais são os sujeitos de emancipação que hoje existem. No caso do Negri, esta reflexão faz-se, por um lado, rejeitando a ideia de que há crise do trabalho assalariado, ou, se quisermos pôr de outra forma, há crise do modelo dominante da sociedade salarial, ou seja, do tipo de relação laboral que foi construída nas nossas sociedades, sobretudo a partir do pós-guerra, que essa crise, para o Negri e para o Hardt, não se responde com uma espécie de nostalgia do Fordismo, mas com um pensamento sobre o que é hoje esse sujeito que emerge do trabalho, e eles utilizam o conceito de multidão para falar desse sujeito, acham que é um termo que é mais capaz de dar conta das subjetividades que surgem na oposição ao capitalismo do que conceito como povo ou classe operária. E falo de biopolítica, é um conceito que não é só deles, não é? Acho que o Foucault é uma das pessoas que constrói também este conceito, mas porque a dominação se exerce também em sociedades de controlo de uma forma que subsume, digamos assim, todos os aspectos da vida e a construção da própria subjetividade. E, portanto, falei de biopolítica da multidão como esses processos de subjetivação política e de resistência ao capitalismo. Vou fazer uma nota para dar um pouco do contexto em que surge a obra do Negri e do Hardt, sobretudo a partir do percurso do Toni Negri e do que ele chama do laboratório italiano, ou seja, dos processos sociais que existiram na sociedade italiana nos anos 60 e 70. Que são, basicamente, o que é esse laboratório italiano? É cidades com grandes complexos industriais, onde há aí fluxos migratórios muito relevantes, ou seja, uma presença forte de imigrantes, onde há a substituição, a passagem do operário profissional para o operário massa, ou seja, trabalho mais maquinizado e trabalho desqualificado que retira autonomia e, portanto, poder aos próprios trabalhadores, mas uma emergência de uma nova subjetividade operária que se faz também da recusa da cultura da fábrica nos termos em que ela tinha sido construída nas décadas anteriores, que era não só uma identidade laboral, mas que era também uma identidade política associada às organizações da classe operária italiana, particularmente ao Partido Comunista Italiano. Este laboratório italiano dos anos 60 e 70 faz também do surgimento de questões no âmbito desta classe operária emergente e desta classe precarizada, dos imigrantes, etc., de questões urbanas, ou seja, as questões da habitação fazem com que o Negri diga que que há uma transferência da fábrica para a metrópole em termos de território de luta de classes, enfim, e fala mesmo de um sindicalismo de escala metropolitana, portanto a ideia de que há um descentramento em termos de espaço na luta de classes, a ideia de que a recusa por um segmento importante, e o Negri vai sempre valorizar muito isso, também por razões políticas e do seu projeto político especificamente, mas da recusa dos acordos sindicais e da política do PCI de concertação social, para simplificar. Aliás, que depois vai materializar, como sabem, no famoso compromisso histórico com a democracia cristã
em 1973, justamente numa fase em que de grande tensão nestas lutas todas e em que uma parte da esquerda italiana, da qual o Negri faz parte, vai avançando para uma estratégia muito mais disruptiva e muito mais de conflito, de ação direta e de, inclusivamente, luta armada. O Negri será preso em 1979 porque é considerado, é acusado de ser o autor intelectual do sequestro do Aldo Moro, que depois foi assassinado. Portanto, há um grupo de extrema-esquerda que sequestra esse dirigente político da democracia cristã italiana. Ele acaba por ser assassinado e o Negri é acusado e preso por ser um dos responsáveis intelectuais da corrente que, tendo tido essa estratégia política, acaba por levar a cabo esse episódio. Isso depois dá origem a um outro episódio, enfim, é uma outra história, mas só para terem ideia, para contextualizar, ele depois é candidato a deputado pelo Partido Radical para ter imunidade e acaba por exilar-se em França a partir do final dos anos 70, do início dos anos 80, e é em Paris que se cruza com vários dos pensadores críticos, o Foucault, Deleuze, o Guattari. Ele em particular desenvolve relações intelectuais e pessoais com o Guattari, mas eu não vou entrar por aí, até porque há aqui outras pessoas que certamente saberão mais sobre isso. Para o que interessa e para contextualizar, esse laboratório italiano dos anos 60 e 70 é considerado pelo Negri um ataque à normalidade sindical e um momento em que surge um novo sujeito político expansivo e inclusivo. Ele depois chamará a multidão, que assenta muito na recusa do Estado, da disputa do Estado, na recusa dos sindicatos, das instituições que fazem parte do Estado ou que foram colonizadas por ele. Do ponto de vista teórico, a atividade do Negri faz-se muito a partir de revistas, de grupos políticos associados à reflexão teórica. Há vários, os Cadernos Vermelhos, no princípio, o Poder Operário, enfim, há um conjunto de publicações periódicas. E nestas correntes, aliás, como em correntes maoístas, diga-se, há um instrumento, mesmo que as concepções não fossem exatamente as mesmas, mas há um instrumento que é utilizado por estes intelectuais, que é o instrumento do inquérito, o inquérito operário. Ou seja, eles iam para as fábricas fazer o inquérito sobre as condições de vida à subjetividade operária. O Negri fala que se levantava às 4h30 da manhã para ir para a fábrica e passava lá amanhã, depois ia dar aulas para a universidade à tarde, mas a ideia era uma forma dos intelectuais estarem em contacto com a realidade dos operários e de, por via do instrumento do inquérito, fazerem um trabalho político de levantamento sobre as subjetividades operárias. Quais são, assim, digamos, as linhas dessa corrente do operaísmo, dessa corrente de que o Negri é um dos pensadores, não é o único, há o Tronti também e outros. Enfim, do ponto de vista, digamos assim, epistemológico, eles procuram perceber a transformação do capitalismo a partir das transformações que são induzidas pelos movimentos subjetivos dos operários. Ou seja, eles veem menos os movimentos operários como reação a transformações do capitalismo e veem mais ao contrário. As transformações do capitalismo são reações aos movimentos subjetivos dos operários. Isso é interessante, por exemplo, nós pensarmos como é que no maio de 68 há toda a reivindicação de autonomia e isso introduz uma transformação no capitalismo que recupera os termos da crítica que lhe era dirigida, de reivindicação de maior autonomia individual, de maior expressividade, etc. e apropria essa crítica para perpetuar novas formas de dominação, de exploração, etc. Do ponto de vista político, é um pouco a ideia de que é a partir digamos, dos setores que estão na margem que se deve procurar a energia emancipatória, e por isso os migrantes, os trabalhadores desqualificados, os estudantes, enfim, é a partir daí que se deve procurar a subjetividade, digamos, emancipatória. Esta corrente do Negri, desde os anos 70, eu vou demorar imenso assim, porque ainda estava no início, já devo poder falar, mas vai-me avisando quando eu chegar aí à meia hora, que é para... Esta corrente do Negri, ou esta corrente operaísta, alguns pressupostos, só para depois irmos ao modo como eles interpretam o que está a acontecer agora. Portanto, alguns pressupostos que vêm já dos anos 60 e 70 e da observação que eles faziam sobre a transformação da classe operária, etc. Primeiro, a ideia da rejeição do trabalho assalariado.
Ou seja, a rejeição do trabalho. Eles acham que o movimento operário, que as lutas dos operários, para serem emancipatórias, devem passar sobretudo mais do que pela reivindicação do enquadramento do trabalho assalariado e do